Bom dia a todos, um bom domingo e sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz. Daremos então início ao estudo desta manhã e, para tanto, leremos uma página do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A página se intitula Seguir a Verdade. É uma anotação de Paulo, que ele diz assim: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E Emmanuel nos diz assim: porque a verdade participa igualmente da condição relativa. Inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas, à maneira do fanático que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual. Sem que atendamos a semelhante imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade, com o Cristo. Mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós, em amor aos semelhantes. A compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Então, esta foi a página de abertura do nosso estudo desta manhã. Seguimos então com a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, nosso Senhor, nosso guia e modelo, rogando a Ele a luz necessária para o entendimento do seu Evangelho, das suas instruções, dos seus exemplos, e que possamos ter também o apoio dos nossos mentores espirituais, de Fabiano de Cristo, nosso guia, nosso mentor de nossa casa, rogando assim a Deus que nos permitiu esta oportunidade, a paz, a harmonia e o equilíbrio necessários nesta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Bom, iniciando então o nosso estudo, que hoje homenageamos o lançamento do livro A Gênese, por Allan Kardec, Estamos completando 152 anos desta obra, que tem o título, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Ela é a quinta e última das obras básicas da codificação do Espiritismo. É um livro que, conhecido e estudado, proporciona uma oportunidade excepcional de imersão em grandes temas de interesse universal,
abordados de forma lógica, racional e reveladora. Então, a gente já, através desse pequeno trecho, a gente vê a importância, né, da leitura, do estudo do livro A Gênese. Esta obra, ela se divide em três partes, né, em três partes. Na primeira parte, analisa a origem do planeta Terra, né, de forma coerente, fugindo às interpretações misteriosas. Olha que interessante, né? Fugindo às interpretações misteriosas, né? Que as pessoas achavam tudo mistério, né? Sobre a criação do mundo. Na segunda parte, aborda a questão dos milagres, explicando a natureza dos fluidos e fatos extraordinários contidos no Evangelho. Na terceira parte, enfoca as predições do Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova, que marcará um novo tempo no mundo, com a prática da justiça, da paz e da fraternidade. Essa pequena introdução, né, é para a gente ter assim, uma noção, uma pequena noção, né, do que é o livro A Gênese, né? Um livro bastante científico, até porque ela analisa muito as leis do universo, as leis naturais, então, que são físicas, né? Daí o estudo mais aprofundado dos milagres, né, dos fluidos, e essa correlação com a ciência até então estudada pelos homens na Terra. Né? Os assuntos, né, apresentados na Gênese, eles são estudados em 18 capítulos, né? E tem como base, como dissemos agora há pouco, a imutabilidade das grandiosas leis divinas. Então, tudo é baseado nas leis divinas, esse estudo, né? E estudar a Gênese também é buscar de onde viemos, o que somos e para onde vamos. É buscar se esclarecer que Deus é a causa primária de tudo, da criação do universo e de tudo o que nele há. Isso a gente encontra também nas questões de O Livro dos Espíritos, de número 17. E a gente verifica também que a Gênese desdobra vários temas contidos no Livro dos Espíritos, de maneira metódica e ordenada. Metódica e ordenada, bem típico de Kardec mesmo, né? Tornando profundo e amplo o seu entendimento. E vale ressaltar, se me permitirem, eu vou fazer uma pequena leitura aqui, no livro Obras Póstumas, né? Tem uma comunicação que é atribuída ao espírito Galileu, por um médium, né? Uma comunicação espontânea, né? Que ele pede a Kardec que inicie logo, né, essa formatação do livro A Gênese, porque na época a Europa estava vivendo grande turbulência, né? E seria importante as informações científicas contidas nesse livro, que ia dar uma visão diferente daqueles que estavam assim na direção ali, no comando ali da Europa e daqueles feitos que estariam a surgir. Então é muito importante, né, o início imediato desta obra, né? Então a gente encontra em Obras Póstumas, né, com o título Minha Nova Obra sobre a Gênese. É uma comunicação atribuída a Galileu. Seguindo então, assim, a título de informação, né, informação para nosso conhecimento, para a gente buscar as pesquisas, né, a gente vê que no capítulo 1, Kardec aborda os fundamentos da revelação espírita, né? Ele ainda não iniciou
o estudo, a pesquisa no livro A Gênese, né? Nesse capítulo são os fundamentos da revelação espírita, né? Pela importância para o esclarecimento dos fundamentos da doutrina espírita. A Gênese em si é abordada a partir do capítulo 2, né? Estudando Deus, sua existência, sua natureza, seus atributos, sua providência. Então, no capítulo 1, nós vemos esses detalhes, né? E no 2, sem dúvida alguma, estudando Deus, né? Partindo daí, Kardec inicia o capítulo 3, né? Prosseguindo com a questão do bem e do mal, né? Fazendo com que analisemos, através dessa leitura, as suas causas e as suas manifestações, bem como sua diferenciação, né? Ele nos ajuda a analisar, né, a causa e a manifestação do bem e do mal, e a fim de sabermos também diferenciá-los. No capítulo 4, né, surge então a contribuição da ciência para o progresso da humanidade, né, com os temas até então surgidos, né, principalmente na Europa, com os cientistas, os estudos, as pesquisas, né? Então, Kardec traz de uma forma muito sucinta, muito inteligente, né, as questões da ciência para o progresso da humanidade. Seguindo, então, o capítulo 5, né, os antigos e modernos sistemas do mundo, né? Ele vem mostrar para a gente como era a visão da humanidade, né, a respeito da Terra, do movimento dos astros, da constituição do universo. Então, no capítulo 5, Kardec traz essa diferenciação, né, de como era visto pela humanidade esses dois sistemas, né, o antigo e o moderno. Seguindo, ele vai para o capítulo 6, né, que são informações do espírito Galileu sobre o universo, o espaço, o tempo e suas manifestações, né? Então, Galileu, né, através de um médium lá para Kardec, informou para a contribuição desse livro, desse capítulo, a respeito desses temas. E seguindo no capítulo 7, seguindo então, né, o tema sobre a gênese orgânica, Kardec entra na gênese espiritual, né, no princípio espiritual, a reencarnação dos espíritos, a povoação do planeta por espíritos vindos de outras esferas espirituais, né, espíritos estes que vieram para seguir com o aumento da humanidade, né, para povoar a Terra, né, espíritos esses vindos de outros planetas. Kardec faz essa abordagem para nos instruir a respeito disso. No capítulo 12, né, Kardec aborda a gênese mosaica, né, a gênese mosaica, que são os textos bíblicos aliados às teorias científicas, né, descortinando o véu de nossos olhos sobre o misticismo, as superstições, né, que nada disso acontecia. É tudo ciência, tudo está nas leis da natureza. Então, Kardec vem fazendo nesse capítulo essa associação dos textos bíblicos com os textos científicos, com os temas e teorias científicas. Seguindo então no capítulo 13, né, Kardec vem falar sobre a natureza dos milagres, né, aqueles ditos milagres, né, e ele elabora
muito bem esse tema, né? Mostrando para a gente que não é um passe de mágica, um toque de mágica, né? E sim tudo encadeado dentro da lei da natureza. Logo após, né, no capítulo 14, ele aborda os fluidos, a sua natureza, a sua aplicação e a sua manifestação, cientificamente nos fenômenos mediúnicos. Né? Kardec faz um estudo fantástico, né? É muito importante para quem exerce, né, a mediunidade numa casa espírita, se instruir a respeito dessas orientações de Kardec. Chegando então ao capítulo 15, né, Kardec aborda os milagres do Evangelho. Partindo então para o capítulo 15 do livro A Gênese, Kardec aborda os milagres do Evangelho, que até então entendido como os milagres, né? Os sonhos, a dupla vista, as curas, as ressurreições. Então é muito importante, né, a gente ver que isso não tem nada de misticismo, né? Kardec vem trazendo isso muito amplamente, né, para nós. E no capítulo 17, ele analisa as predições de Jesus contidas no seu Evangelho, né? De uma forma também bastante tranquila e que nós possamos entender e interpretar muito bem as predições de Jesus. E por último, no capítulo 18, é abordado o sinal dos tempos, né? A geração nova, né? E a gente vê atualmente, né, hoje, a gente vê isso acontecendo, né? O sinal dos tempos, né, dos acontecimentos que iriam dar uma partida na modificação do nosso planeta, né, de provas e expiações para a regeneração, né? E esses novos espíritos que estão chegando, né, para habitar, além de habitar a Terra, ajudar a gente na nossa transformação com os exemplos, com a ciência, né, com a tecnologia, a própria medicina, né? Esses espíritos com um conhecimento maior acerca disso tudo, estão chegando esses espíritos para dar também um impulso nesse momento de transformação do nosso planeta para a regeneração, para um planeta de regeneração, né? Então é a nova era, né? A nova geração que está surgindo aí. Então, meus irmãos, esse é um pequeno trabalho assim para a gente ter assim uma noção pequena, né, do que seja o livro A Gênese, né? Cabe aqui a cada um de nós, dentro do nosso tema, buscar estudar esse livro, que é de vital importância principalmente para nós que militamos na doutrina espírita. Precisamos estar sempre cientes desse conhecimento, não só para a nossa reforma íntima, mas como também para o nosso conhecimento, né, para pôr em prática, principalmente nos trabalhos dentro da casa espírita, né? E quero fazer só um parêntese aqui também, para a gente não esquecer também do livro O Céu e o Inferno, né? Porque a gente percebe que muitos dos nossos irmãos estudam mais ou leem mais o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns, né, chegam a ler também, estudar o Livro dos Médiuns, mais os Trabalhadores, mas o livro O Céu e o Inferno e o livro A Gênese fica um pouco esquecido na nossa estante. Então é importante a gente colocar no nosso dia a dia a leitura desses livros. E peço licença também para ler um trecho aqui no livro Obras Póstumas, né? Uma comunicação
de um espírito que ele dá um recado para Kardec, né, para iniciar a elaboração do livro A Gênese. E ele diz assim, é uma comunicação espontânea. Ele diz assim: primeiro, 2 palavras com relação à obra em preparo. Como já o temos dito muitas vezes, urge pô-la em execução sem demora e apressar-lhe quanto possível a publicação. É preciso que a primeira impressão já se tenha produzido nos espíritos quando estalar o conflito europeu. Olha só, né? A previsão, né, dos acontecimentos. E ele diz assim: se ela tardasse, essa obra, a Gênese, os acontecimentos brutais poderiam desviar das obras puramente filosóficas a atenção geral. Olha só, quer dizer, a atenção, né, da população ia se voltar mais para os acontecimentos, né, ali na Europa do que para esse momento aqui da Gênese. E como essa obra se destina a desempenhar um papel na elaboração em curso, necessário se torna não deixe de ser apresentada em tempo oportuno. Entretanto, não conviria, por isso, restringir-lhe os desenvolvimentos. Dá-lhe toda a amplitude desejável. Cada uma das suas menores partes tem peso na balança da ação, e numa época tão decisiva como esta, nada se deve desprezar, quer na ordem material, quer na ordem moral. Essa última frase, então, é assim, muito forte que o Espírito dá para Kardec, né? Ele pede para que ele dê toda a amplitude desejável. E olha só, cada uma das suas menores partes tem peso na balança da ação. Olha só que fantástico. Então, aí, né, a gente lembra agora um pouquinho atrás que a gente falou da importância de ler esse livro, né? O peso que ele tem, né, para nós, para as nossas ações, né? As ações da humanidade. E o Espírito termina dizendo assim: pessoalmente, estou satisfeito com o trabalho, mas a minha opinião pouco vale, a par da satisfação daqueles a quem ela transformará. Olha só, a par daqueles a quem ela transformará. Então a gente, né, após a leitura deste livro, a gente vai ter uma outra visão da vida, né? A gente já vai pensar mais um pouco de onde viemos, o que somos, para onde vamos. O que sobretudo me alegra são as consequências que produzirá sobre as massas, tanto no espaço quanto na terra. Esse finalzinho, então, é fantástico, né? Olha só, essa obra que às vezes a gente esquece lá na estante, né? Porque alega que é um livro mais difícil, que é científico, é ruim de entender, né? Aí a gente vai deixando ele lá quietinho. Da mesma forma, o livro Céu e Inferno, como eu falei agora há pouco. Mas esse espírito que fala isso para Kardec, ele nos toca profundamente com essas palavras, né? Que ele diz, repito, o que sobretudo me alegra são as consequências que produzirá sobre as massas, né? Tanto no espaço quanto na terra. Olha que fantástico, né? Então, meus irmãos, eu termino essa nossa pequena contribuição agradecendo a todos vocês, agradecendo a paciência de ter entendido, de ter, né, aceitado as minhas limitações, as minhas imperfeições, no sentido de passar para vocês algumas informações desse livro. Mas tenham ciência de que é de boa vontade e de coração. Essa minha pequena contribuição. Que a paz de Jesus esteja com todos, hoje e sempre.
Graças a Deus. Então, meus irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês pela consideração, né, de estar assistindo esse vídeo, que eu tenho certeza vai ser de grande estímulo para que possamos ler e estudar o livro A Gênese. E quero também aproveitar, né, a deixar um recado aqui, nesse momento difícil que estamos passando, mas que está tudo sendo controlado por Deus, né, administrado por Jesus, esse momento dessa pandemia. Eu peço a cada um de vocês que não percam a fé, não percam a esperança, que tudo está dentro das leis de Deus. São momentos difíceis que nos tocam profundamente a nossa alma, né? A partida dos nossos entes queridos, né? O sofrimento dos que ficam, o sofrimento daqueles que estão internados nos hospitais ou mesmo nas suas residências. Mas jamais percamos a fé, jamais percamos a esperança, que é um momento de transformação, de turbulência. Mas Jesus, o nosso guia e modelo, o nosso mestre e Senhor, e todos os benfeitores espirituais que o assessoram, trabalhadores da seara divina, estão conosco, estão nos acompanhando. Que nós possamos abrir o nosso coração e permitir que eles toquem-nos profundamente, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança e a nossa vontade. Vamos então, nesse momento, na nossa prece final, olhar para o céu com os olhos da alma, sentir Jesus no nosso coração, sentir a Mãe Santíssima, a Mãe da Humanidade, Nossa Senhora Maria de Nazaré, que é a nossa advogada, que a todo tempo intercede por nós, a Deus nosso Pai, rogando que as nossas dores e os nossos sofrimentos sejam amenizados. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos vossos corações, nos vossos lares, no seio das vossas famílias. Que assim seja, graças a Deus. Desejamos a todos, então, um ótimo domingo, uma ótima semana. Força e fé. Muito obrigado a todos.